Galera, vamos falar aqui nesse momento sobre MMC, conhecido também como mínimo múltiplo comum, tá legal? Olha só, é o seguinte, conhecido não, né? É o mínimo múltiplo comum que é conhecido como MMC. Observa a seguinte questão aqui comigo. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É justamente o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo que é comum entre 2, 3 ou mais números. Alexandre, ficou difícil. Dá uma olhada aqui comigo. Se eu falasse assim para vocês, calcule o MMC entre 4 e 6. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dispor, eu tenho que mostrar ali quais são os múltiplos de 4 e quais são os múltiplos de 6. E pegar o menor múltiplo que é igual entre eles dois. O que são os múltiplos? Os múltiplos de um número basicamente é a tabuada de um número, tá, pessoal? Não tem muito o que enrolar. É a tabuada desse número. E nós não vamos contar o zero. Por quê? Olha só. Porque 4 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. Seria muito fácil. Todo o MMC seria o zero. Então a gente quer saber o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, tirando a questão do zero, beleza? Então dá uma olhada aqui comigo. Múltiplos de 4. A tabuada do 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 12. 16, assim por diante. E o 6? É 0, 6, 12, 18. Observa que o número 12, ele repete aqui e aqui. Primeiro, é o primeiro múltiplo comum entre os dois. Então, para calcular o MMC, eu posso fazer dessa maneira. Só que, dependendo do número ou da quantidade de números que eu tiver, vai ficar difícil, você concorda comigo? Se eu falasse assim, o MMC entre, vamos lá, 130 e 490, ia ficar um pouco mais difícil pra gente, que a gente ia ter que escrever mais. Concorda comigo? E o que acontece? Eu tenho outro método. Existe outro método para esse cálculo do MMC, que é o método mais tradicional, que a gente vai usar mais. Aqui eu só quis explicar, mostrar para vocês o que seria o fundamento do MMC, beleza? Mas a gente vai ver o método que a gente usa para o cálculo, que é o método tradicional. Dá uma olhada aqui comigo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar esse número, tá? A gente já viu o que é a fatoração. Eu vou fatorar esse número, só que de modo simultâneo, tá legal? Para eu fatorar, o que eu preciso? Eu preciso de pegar os números primos e ir fatorando. E o simultâneo é o quê? É os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos para a prática. Qual o primeiro ali, número primo que eu vou conseguir fazer essa questão da fatoração? É o 2, beleza? Por quê? 4 é divisível por 2 e 6 também é divisível por 2. 4 dividido para 2 dá 2. Concorda comigo? E 6 dividido para 2, bota o tracinho aqui, dá 3. Beleza. Sobrou o 2 e o 3. Eu consigo dividir os dois simultaneamente? Não. Mas o 2 ainda é divisível por 2. Então eu continuo com o 2. Beleza? E esse aqui eu vou repetir. 2 dividido para 2, 1. E 3 dividido para 2 não dá exato. Então eu permaneço aqui com 3. Perfeito? Legal. E agora, quando chegou aqui no 1zinho, findou. Findou esse lado. Tá? Tem 3 aqui. Eu vou partir para o 3. Vou dividir por 3, que é o próximo número primo. 1 dividido para 3 não precisa. 3 dividido para 3, 1. Então ficou 1 e 1. Quando a gente chega aqui no 1 e 1, quer dizer que encerrou, beleza? A gente traça uma barrinha aqui e vamos apenas multiplicar todos os camaradas que estão aqui do lado direito. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Tá legal? Portanto, o MMC entre 4 e 6 é 12. Pessoal, foi um exemplo aqui muito fácil, muito tranquilo da gente visualizar. E o que acontece? As provas, elas cobram esse tipo de questão aqui de modo muito sutil, sabe? Que às vezes você olha o problema e você nem sabe que aquilo se resolve com MMC. Claro que podem envolver mais números, também números um pouco mais, um pouco maiores, mais elaborados, tá? Mas o fundamento da matemática, ele é sempre o mesmo, beleza? E também pode cair o cálculo do MMC por si só. Tipo, deu o MMC entre 25 e 70. Pode cair isso, tá? Mas vamos praticar alguns exercícios aí. Valeu, até a próxima aula e continue aí nos exercícios.